Bom dia, bom dia. Bom Mais dia. um Café com Fé. Casal aliançado na área, trazendo a sua dose de café e fé para você começar o seu dia. Olha aí que beleza. Para você que está assistindo gravado, parabéns. Você se interessar pelo seu casamento, parabéns dobrado para quem está assistindo ao vivo. Tem toda a diferença do ao vivo, né? Aquela troca de energia boa pela manhã e é tudo de bom. Então, bora ao assunto. Bom, a gente vai continuar com aquele um pouco mais aprofundado, claro, mas falando sobre aquele assunto que a gente falou ontem, né? Da questão de tomar decisões, a questão do casal, de hierarquia dentro do lar. Tudo isso é muito polêmico, né? Mas é muito simples, né? Porque ontem a gente falou sobre a régua do amor, né? Quando você toma uma decisão baseada no amor, baseada na necessidade do outro, você não faz mais coisas pensando em você. Você não toma mais decisões egoístas, egocêntricas ou só para o benefício próprio, né? A gente começa a tomar decisões olhando para a necessidade do outro e precisa ter isso dentro do lar, né? Porque senão vira realmente uma bagunça todas as decisões. Exatamente. Precisamos da régua. Antes de mais nada, precisamos da régua para que a decisão seja bem tomada, né? Exatamente. Senão a gente não tem assim, com base em que eu vou tomar essa decisão. Então tem que ser com base nos princípios da casa, nos princípios que vocês estabeleceram, o que vocês querem para a vida de vocês, baseado no plano de futuro que cada um, né, que vocês construíram como um casal. Então isso é muito importante. Vocês precisam ter essas conversas. E muitos casais não têm essa conversa, é por isso que as decisões ficam bagunçadas, né? Por isso que a gente não sabe para que lado vai. Tem aquela incerteza sempre pairando ali no casal, então isso é muito complicado. E como você sabe, eu vou trazer aqui uma palavra, né? Palavra de Deus, que é a nossa base aqui do nosso Café com Fé, é a base da nossa vida. E a gente tem lá um manual para qualquer situação da nossa vida. Então, sempre é bom trazer uma palavra de Deus, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, está lá em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então aqui a Bíblia já diz, né, que o Senhor fala que não é bom que o homem viva só. E para isso Deus criou a auxiliadora, né? Colocou a mulher como auxiliadora do lado do homem. Mas como que ela pode ser uma auxiliadora se muitas vezes ela não pode nem dar a sua opinião? Muitas vezes ela nem quer dar a sua opinião, vai se isentando, né? E a gente ouve muito falar assim, você precisa ser submissa, né? Porque na Bíblia diz. E isso até é um assunto para amanhã. Já tô dando um spoiler aqui. Mas a gente não pode usar a palavra de Deus para bloquear os pensamentos da outra pessoa, para bloquear o crescimento dela. Nós, né, cada um tem os seus dons e talentos. E geralmente um casal, um é muito diferente do outro, né? Os dois ali, né? A esposa e o marido são muito diferentes. Um é mais acelerado, outro é mais devagar, mas mais analítico, né? Um é mais, tá sempre ligado no 220, o outro percebe todas as coisas que estão acontecendo, organiza tudo. Então, é para complementar. Não é para simplesmente um tomar as decisões baseadas somente no que ele acha. A mulher, ela foi chamada para ser auxiliadora. E eu vejo muitas mulheres se isentando disso, saindo desse papel e entrando num papel de comandadora, não de auxiliadora, mas de mandar no lar, né? E não é, a gente tá aqui, foi chamado para ser auxiliadora. É como se fosse um filtro, né, em todas as decisões tomadas dentro de casa. O homem ele foi chamado para ser o chefe no lar, né? Ele foi chamado, ele foi constituído para ser alguém que estaria à frente, né? A chefiar mesmo nessa questão, né? O que acontece é que tem muitos homens que acabam, né, que nem a Ana falou agora há pouco, que acabam usando a palavra de Deus para pegar e falar, não, porque o homem manda e pronto, acabou, né?
aquele cabo de força que a gente falou ontem, né, que o homem tende a querer fazer isso, ou tendia a fazer isso de uma maneira errada, né? É, o problema é que o desequilíbrio nisso acaba gerando os conflitos, né? Então, quando existe a régua, né, que a gente falou ontem, quando existe a régua do amor, o homem, apesar de estar chefiando ou estar num lugar, né, de proteção, com a régua do amor, ele vai estar tranquilamente tomando as decisões baseado no que vai ser bom para o casal, né? E às vezes, por mais que ele tenha essa vontade de querer estar na frente ou estar tomando as decisões, às vezes é necessário que haja a consulta da auxiliadora, né? É necessário porque assim, no meu caso, tem muitas vezes que eu vou tomar as decisões e eu sinto paz no que eu tô decidindo, né? Baseado no amor, como eu acabei de falar, baseado no que pode trazer de bem para nós. Só que acontece que às vezes existe um pinguinho de dúvida. E aí, nesse pinguinho de dúvida, é que é o problema de você decidir sozinho. Então, aí entra a auxiliadora, né? Para mim, são nesses momentos que entra a auxiliadora. E assim, eu não estou dizendo que é decisão mais importante ou menos importante, porque o pinguinho de dúvida que já aconteceu comigo foi numa decisão importante. Eu já tinha meio que decidido, eu fui, arquei com as consequências de ter decidido errado, só que quando eu fui falar, na verdade eu fui falar com ela um pouco ali depois, ou até no meio da decisão, né? Eu não sei qual decisão, só para ficar um pouco mais claro. Não precisa falar, mas no meio da decisão, quando eu fui falar, ela falou, olha, né, eu acho que não. O problema é que eu já tinha dado um passo, né? E, como eu falei, eu arquei com as consequências, como eu sou o chefe do lar, né? Como eu sou o responsável ali, eu tô no lugar de proteção, né? De proteger a minha família. Então, eu sei que a minha família acaba tendo um pouco de resquício da má decisão, só que só que é só o resquício, né? Porque eu tô aqui num lugar de proteção para realmente ser um escudo, né? Assim como, eu tô falando de coisas ruins, mas assim como também na hora que o homem toma uma decisão boa, aquilo transborda para a família inteira também, né? Para a esposa e para os filhos ali, é tudo transbordado. Então, infelizmente colhe-se o mal, mas colhe-se o bem também, né? Colhe-se o que o fruto das boas decisões, né? Isso, uma tomada de decisão, gente, o que acontece? Nós somos todos limitados, certo? Nós temos aí a Bíblia pra gente recorrer, nós temos a régua do amor, os princípios que a gente colocou, mas querendo ou não, a visão do Marcos, ela é limitada e a minha visão, ela é limitada de alguma maneira. Quando é que a gente consegue ter uma visão mais clara das coisas? Quando a gente se completa, né? Se ele vai tomar uma decisão, a mulher, ela tem, né, por ser chamada a ser auxiliadora, às vezes a gente enxerga algo que ninguém tá vendo, né? Aquele chamado de sexto sentido. E a gente precisa estar sensível a isso, né? Ai, mas eu acho que eu sou muito distraída e eu não vejo essas coisas. Isso é falta de treino. É falta de treino, de você escutar a voz mesmo do seu coração, né? Escutar a voz do Espírito Santo que é disponível pra gente. Então a gente não tá sozinho nessas decisões. A gente precisa entender, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre todos os recursos que a gente tem em Deus, né? A gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele constrange. Lembra que a gente falou ontem do amor, né? Que o amor constrange e a gente
quando a gente vai tomar uma decisão, isso também constrange, né? Quando a gente coloca isso como uma régua, isso constrange a gente quando a gente tá assim, querendo tomar uma decisão com todas as desculpas, dizendo que ela é maravilhosa, mas o amor constrange, o Espírito Santo constrange ao ponto da gente começar a bater assim aquela vozinha e dizer isso não vai dar certo, isso não é bom, né? Você fica inquieto, se sente inseguro. Isso quando o teu espírito não tá bem com aquilo que você tá decidindo, já é um sinal de que aquilo não é bom. Só que a gente precisa conversar, né? E aí entra o que a gente tem falado tanto, e ontem a gente fez uma live show sobre isso, que é a comunicação. Não é um simples, não quero isso, né? Não vamos fazer isso. Mas o porquê que a gente não vai fazer isso? Qual é o outro rumo que a gente vai tomar, né? Os dois precisam de sabedoria nessa hora de comunicar realmente aquilo que tá sentindo no coração. Não, eu não quero fazer porque eu não quero. Eu acho que isso daí é uma bobagem, eu acho que isso daí... Sabe? Quando você começa a trazer termos pejorativos, não é da maneira correta que você tá falando o que você sente, o que você pensa. Você tem que ser sábio e sábia até na hora de comunicar aquilo que você acha que não é uma tomada de decisão boa, né? O homem, não dá pra simplesmente dizer assim, não, mulher, você tem que ser submissa a mim, eu decido tudo. Não é assim que funciona, né? Não, a gente sabe que a consequência quando vem pra todo mundo, né? Claro que muito mais pesa sobre o homem, porque se ele tá nesse lugar de decisão, se ele tá nesse lugar que a gente fala que é o certo, de proteger a família, de estar à frente da família, de ser o provedor da família, se ele tá nesse lugar, com certeza a consequência maior vai ser para ele, mas respinga em todo mundo, pode ser no financeiro, no emocional. Somos uma família, somos o corpo, né? Somos um só, depois que a gente se casou, somos um só. Então, se ele não tá bem emocionalmente, com certeza eu não vou me sentir bem emocionalmente. Vai ter alguma coisa aqui que eu vou sentir. Então, as decisões tomadas dentro do lar, elas realmente não conseguem ser tomadas sozinhas, porque a consequência vai vir para todo mundo. Então, se a gente une isso, se a gente se coloca no lugar de ser a auxiliadora do marido, estar ali atenta aos detalhes daquilo que está acontecendo, com certeza a gente vai ter um time, né, muito mais forte para seguir todos os desafios. Porque, gente, a gente sabe que não vai ser assim, a vida é que nem videogame, né? A gente vai de fase em fase. E para chegar numa fase mais alta, o desafio vai ficando cada vez maior, né? Cada vez coisas mais desafiadoras. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa se melhorar. Se eu não sei muito sobre finanças, sobre aquele assunto, que é ali onde tem muitas tomadas de decisão, eu vou estudar sobre aquele assunto, né? Se a gente está com um desafio no casamento, o que a gente tem que fazer? O que eu posso fazer para melhorar? Eu vou buscar conhecimento, eu vou ler um livro, eu vou fazer um curso, eu vou assistir vídeos. Para a tomada de decisão, a sabedoria, ela não sai assim como, né? Não sai de sovaco. A sabedoria, ela vem com o tempo, né? Ela vem com o tempo. Não é questão de idade, é questão de você buscar isso. Você busca a sabedoria, você vai atrás, você pede para Deus e Ele te dá, né? Mas Ele vai te dar em doses do que você está preparado para receber. A gente não vai receber um caminhão de sabedoria, sendo que a gente não está dando conta nem de uma xícara de sabedoria, né? É aquela metanoia, é realmente mudar a tua mente, tomar um outro rumo de pensamento, criar caminhos na tua cabeça para achar soluções para diferentes situações. Aí é que tá, a sabedoria não é só isso pelo teu achismo. Nós temos a sensibilidade como mulher, mas a gente tem que ter esse achismo, essa sensibilidade baseada em alguma coisa que é concreto, que é verdadeiro, né? Se é alguma coisa de risco, uma mudança de cidade, a gente tem que analisar todos os fatores. Então, tudo né? Uma educação dos filhos. Hoje, gente, como é desafiador criar filho hoje em dia, né? Antigamente não tinha celular, não tinha toda essa mídia, não tinha tudo isso que está acontecendo agora, né? Claro que existia muitas outras coisas, outros desafios, mas não tinha essa interferência tão grande externa. Então hoje a gente, para educar um filho, a gente tem que ter muita sabedoria. Hoje em dia tem bastante ruído
né? O acesso à informação é muito alta. Antigamente a gente abriu uma Barça para fazer um trabalho. Nossa, essa entregou, hein? Essa foi forte. Mas hoje em dia não, hoje em dia abre o Google, até o chat GPT lá e pronto, né? Você já tem uma boa quantidade de informação ali. Mas assim, o foco hoje maior é na questão da chefia mesmo do lar, né? Do homem estar nessa posição de proteção, né? Até não é nem só a chefia, mas é a proteção. A Ana colocou até, se der uma rolada aí nos vídeos, vai ver que tem um vídeo que o casal tá na moto ali e aí o cara acha uma aquaplanagem ali e acaba deslizando. A primeira reação que o cara fez foi: cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Né? Ele foi lá e catou a mulher ali, tipo, o que dá a entender ali é que ele agarra ela ali e fica esperando parar. Parar Né? de girar no chão, né? Porque eles caíram de moto. E eu vou te falar que, assim, essa foi uma situação gravada, mas a gente teve uma situação que não foi gravada, né? Você lembra? Não sei. A gente estava na moto e eu fui fazer uma manobra, mas eu estava realmente manobrando só, então não tava nem em velocidade, estava parado, basicamente. Só que estava numa subida e aí no meio da manobra eu desequilibrei. E a moto foi indo devagarzinho, assim, eu não aguentei na perna, né, porque tava muito pesada, a moto junto com nós dois juntos ainda em cima da moto, e a moto foi desequilibrando e assim, eu falei: amor, a gente vai cair. A primeira reação que eu tive foi tentar segurar, tanto que acabou ficando meus dedos na coxa, marca, né? a marca, né, na coxa dela, assim, mas foi para tipo, segurar para que a moto não caísse em cima dela. Então, a primeira reação que eu tive foi: eu preciso proteger minha mulher, né? E aí que a moto vai cair, né? No caso, ela caiu, quebrou o manete ali. E até o manete era bem caro, mas a gente caiu ali. A primeira coisa foi proteção, né? Então, a proteção, ela se estende a sempre, né? A sempre estar protegendo a família. Não é só nesse momento que eu acabei de exemplificar da queda da moto, mas em qualquer situação, né? Seja numa discussão ali, seja, sei lá, qualquer momento, né? Você tem que estar ali como um leão ao redor, cuidando, né? Isso é outro exemplo que a Ana já deu também ali, do leão e da leoa ali, né? Enquanto amanhã talvez ela fala, mas enquanto a leoa está ali na tarefa dela, o leão está ao redor de toda a família ali, ele está ali cuidando, e está rugindo, e está para quê? Para espantar, para proteger, para estar ali naquela posição onde você realmente pode estar protegendo e até atento a coisas externas, né? Então, estar ali numa chefia, né? No caso, estar acima, num lugar de proteção, é esse o lugar, né? Não é só ser o homem do lar, né? Não é só ser o homem da casa, o provedor, não é? É ser o conjunto todo, provedor, protetor, né? Isso, e é treino, né? Você falou ali na questão do vídeo, né? Como exemplo. Gente, isso tava tão dentro do cara, tá tão dentro do instinto dele, porque, ó, o Marcos falou dos leões, né, também. Isso é natural pro homem. Mas o que tem acontecido que não é todo homem que vai agarrar sua mulher ali quando ela estiver caindo na moto? Muitos, né? É cada um por si, Deus por todos, né? Aí se fala em pagar a conta no restaurante, essas polêmicas todas, assim. Mas o que tem acontecido de verdade, né? Que a gente vê tantas pessoas, tantos casais que o homem não se posiciona dessa forma, né? A qualquer problema que tem em casa, ele recorre para a mãe, recorre para a família, não dá conta das coisas que ele tem que fazer em casa, não dá esse suporte que ele tem que dar, ele não tá treinado mais para fazer isso.
se perdeu o ensino e o treinamento, porque o homem ele é treinado para isso, né? Ele já vem com isso de fábrica. Então, o que acontece? Se ele já vem com esse instinto de fábrica, aonde que está se distanciando do que ele nasceu para ser? Que aqui está dizendo que a mulher nasceu para ser auxiliadora, não para ser a cabeça da casa, né? E na outra a passagem de ontem, a gente vê que o homem foi chamado para ser o cabeça do lar e a mulher hoje, a gente está aprendendo e falando, quem não sabia está sabendo agora, foi chamada para ser auxiliadora. Nós já viemos com isso no nosso DNA. O que tem acontecido, né? O homem tem se sentido cada vez menos capaz e a mulher está se sentindo cada vez mais sobrecarregada por esse fazer. Ou seja, esses papéis estão sendo invertidos dentro do nosso lar. E aonde que isso está dando problema? Está dando problema no treinamento, né? Porque de geração em geração, a masculinidade e a feminilidade, elas estão se afastando cada vez mais do que elas deveriam ser. A gente tem escutado muito o externo, que é o que a gente falou aqui, né? A educação dos nossos filhos está tão desafiadora, porque é tanta coisa do externo, tantos ruídos na cabeça dos nossos filhos, que geração após geração a gente tem se perdido no que a gente foi realmente chamado para ser. Porque quando a gente é chamado para ser algo e a gente faz isso com excelência, a gente se sente completo. E quantas pessoas têm sucesso no trabalho, estão casados, mas não se sentem completos, não se sentem... E estar casado não quer dizer que você tem sucesso no teu casamento. Estar no emprego bom não quer dizer que você está se sentindo completo. Ter um bom dinheiro, né, ter sucesso financeiro não quer dizer que você se sente completo. Muitas vezes você está em busca de uma coisa que você nem sabe o que é. E é em busca da tua identidade. E a tua identidade, você fica perdido quando você toma um rumo que não é o seu. Quando você faz coisas que você não foi chamado para fazer. Então, assim, como é desafiador isso, a gente criar os nossos filhos nesse ambiente onde diz que o homem não precisa ser mais o homem alfa, né? Como era para ser. E a mulher auxiliadora, né? Ser o leão da casa, leão. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, então, que isso fique no coração de vocês, que vocês busquem um entendimento um pouco maior sobre isso. Né? A gente vai falar muito mais sobre isso aqui. Ontem a gente falou na live sobre a comunicação, isso é importante, porque quando a gente muda alguma coisa dentro da gente, as coisas não são mais as mesmas no externo, a gente começa a buscar coisas diferentes e eu acredito que tudo que vocês têm escutado aqui pode estar sendo uma sementinha lançada, né, no coração de cada um. Se você se sente sobrecarregada, se o teu marido não tá se sentindo completo, tá sempre em busca de algo, se ele não tem esse estímulo, se ele não tem esse padrão de ir pra cima mesmo, tem alguma coisa que tá faltando aí, tem alguma comunicação que não tá correta, tem algum ruído que não tá legal na vida de vocês. E que eu espero de verdade que com esses conteúdos, com a nossa mentoria, que a gente aprofunda muito mais esses assuntos aqui, né? Aqui a gente não tem nem tempo para passar tudo que a gente gostaria de passar, até porque na nossa mentoria a gente entende a necessidade de cada um, e é isso que faz a diferença na mentoria, né? Não é um curso que você só vai lá e assiste. Livros são maravilhosos, mas às vezes você não consegue colocar em prática. A gente ouve muita coisa na internet, pega uma dica aqui, uma dica ali, faz uma coxa de retalhos e não consegue colocar nada em prática. Quantas vezes você tá querendo mudar essa situação que a gente falou hoje aqui pra você não consegue dar a tua opinião dentro da tua casa, né? Você tem um marido autoritário e não o cabeça da família, porque não é sobre isso que a gente tá falando aqui, não é sobre você ser uma mosca morta e o seu marido ser um ditador, não é sobre isso, a gente vê que é uma coisa em conjunto, até porque nós somos chamados, né, para andar juntos e não para andar um para cada lado, como que dois que não concordam vão andar juntos, não tem como, né? Às vezes a gente tá andando dentro do lar, mas não tá andando junto, e isso não é bom. Isso destrói o emocional, destrói o psicológico, destrói todos os planos que Deus tem para a vida de vocês. Isso vai ficando sendo adiado, né? Porque os planos do Senhor não se frustram, mas eles vão sendo adiados na tua vida. Então, chega de adiar todos esses sonhos que Deus tem para tua vida, todos os teus sonhos, todos os teus desejos, aquela imagem daquele casamento que você quer. Chega de adiar tudo isso, né? E vai viver
vai viver, vai aprender o que você precisa aprender para chegar nesse outro nível. Isso aí. Gente, que vocês tenham um bom dia. Que Deus Ótimo abençoe dia. vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre chame a gente, pode chamar no direct, tá lá, é um canal aberto para vocês, né? Tem aqui o meu Instagram, tem o do Marcos também, @MarcosTaira. Sigam lá, tirem dúvidas, chame a gente para conversar e mandem as suas dúvidas também se tiver. Que Deus abençoe, um bom dia, beijo! Tchau, tchau.